Vamos lá para mais uma aula. Vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos abordar a imunidade e a imunização, entendendo e compreendendo os processos relacionados a essa função fisiológica extremamente importante, que é a defesa do organismo. A imunidade, portanto, é um processo responsável por essa defesa. E ela tem um tripé, ela tem três bases que sustentam esse processo de imunização, que é a barreira natural, um processo, por exemplo, físico, químico e mecânico que impede a entrada dos micro-organismos. Na sequência, você tem as respostas relacionadas à célula e às moléculas. Então, há uma barreira natural que impede a entrada dos micro-organismos, uma vez que esses micro-organismos, que nós vamos chamar de antígeno, que significa qualquer corpo estranho que tenha entrado no nosso organismo, uma vez que ele ultrapassa essa barreira natural, entra em ação as moléculas e as células. Depois de todo esse percurso, desde a entrada do antígeno até toda a resposta promovida, ao final de todo esse percurso, eu tenho a imunização. Então, três etapas simples, básicas para entender. O sistema de defesa vai proteger o organismo. De que forma? Pelas barreiras naturais, pelas células e moléculas. Uma vez que o seu corpo é invadido, você tem toda uma condição, todo um processo disparado, iniciado. Ao final de todo esse processo, de duas uma, ou você morre ou você está curado. Uma vez protegido, eu digo que você está imunizado. Nós vamos desmembrar agora cada uma das três partes: as barreiras naturais, as células e as moléculas que participam desse processo. Barreira natural, o próprio nome sugere, um nome sugestivo, é uma barreira inicial, natural do seu organismo, que impede a entrada dos agentes estranhos, a entrada dos micro-organismos, de vírus e, de maneira geral, dos antígenos. Então, evita a entrada dos antígenos no corpo. É a primeira defesa do organismo, é chamado de imunidade natural ou inata, aquela que nasce já com o organismo, mas isso são detalhes. Pensa de forma simples. Impede a entrada dos micro-organismos, sendo ela a primeira defesa. São barreiras físicas, químicas e até mecânicas. Ali tem alguns exemplos. Então, a pele e mucosa guardam uma informação simples que mata todas essas características. Toda e qualquer parte do seu corpo que tenha contato direto com o ambiente já tem uma defesa inicial, já tem uma barreira natural. Exemplo, a pele reveste o seu corpo todo, mucosa nasal, oral, por exemplo, vaginal, reveste cavidades do seu corpo e tem contato com o meio ambiente. Então tem que ter uma proteção. No caso da pele, por exemplo, das mucosas, além da integridade do tecido, as células íntegras formando um tecido de revestimento e proteção, você tem substâncias químicas. Por exemplo, na cobertura dos olhos, a esclerótica ou a esclera, você tem, além de uma proteção física, que é essa barreira natural, o próprio epitélio, você tem a lágrima. A lágrima tem uma enzima, então olha lá, ó, proteção química, a enzima lisozima, que também tem na saliva, olha lá no último item, também tem na saliva, ela é uma defesa química, é uma barreira natural de ordem química, ou seja, ela tem a capacidade de arrebentar a parede celular e matar a bactéria. Então, além do epitélio de revestimento, substâncias químicas que atuam ajudando nessa barreira natural, impedindo a entrada desses micro-organismos, desses antígenos. Aí segue o muco, presente nas vias aéreas, também tem uma certa viscosidade que prende esses micro-organismos, seria uma ação mecânica. O espirro pode ser considerado uma ação mecânica de expulsar esse micro-organismo, pode fazer parte de uma defesa ali, evitando a entrada desses antígenos. Os ácidos graxos, por exemplo, das secreções sebáceas, aquele creminho natural que você tem na sua face, deixa a sua pele ligeiramente ácida, evitando que outras bactérias se instalem.
O jato urinário, por exemplo, quando você urina, você limpa a sua uretra, então seria uma proteção mecânica. A saída da urina acaba limpando essa uretra e evitando a permanência, evitando que as bactérias penetrem nesse epitélio. E a mucosa vaginal é ligeiramente ácida, também promovida por uma relação com bactérias, que eu não vou entrar em detalhe. Legal. Mas se o antígeno ou micro-organismo atravessar essa barreira natural, pode acontecer? Pode. Nisso, dispara o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório é um mecanismo de sinais, então um conjunto de sinais, e ainda faz parte de um mecanismo de defesa que vai avisar corpo a presença de um antígeno, vai estimular e organizar a resposta de defesa, permitindo que as células migrem do sangue para o local do ataque. Então, o processo inflamatório como um todo é extremamente importante para essa, digamos, defesa pós-invasão. Os autores estudiosos de imunologia definem 4 sinais típicos, 4 sinais, alguns defendem um quinto sinal, vou falar em breve, 4 sinais ou 5 da inflamação. Se perceber nas figurinhas ali, ó, já sugere quais são esses sinais. Eu vou explicar aqui ao lado. Você tem calor e vermelhidão, são 2 sinais próximos. Então eu vou ler e explico para vocês. Calor, aumento da circulação sanguínea local, aumento da temperatura. Vermelhidão, ocorre maior aporte de sangue, isso promove um certo rubor, um certo vermelhidão ali na região. Por que isso acontece? Uma vez que o antígeno invadiu seu tecido, as células de defesa que estão no sangue precisam ser avisadas dessa invasão e se deslocar para aquele local. Então, algumas células que eu vou falar nos próximos slides, por enquanto eu estou só descrevendo de forma intuitiva, depois eu dou nome aos bois. Algumas células, elas percebem essa invasão, às vezes por morte celular e comunicação entre as células que morreram com estas que estão vivas. Uma vez que elas reconhecem a invasão, elas disparam um processo por meio de substâncias químicas que aumentam a circulação local. Para que aumenta essa circulação local? Para que o sangue, carregado de célula de defesa e de moléculas de defesa, cheguem até o local. Por isso ocorre esses 2 sinais iniciais. O calor, maior chegada de sangue por conta da circulação que aumentou, e ainda o acúmulo ou maior quantidade de sangue nessa região promove uma certa vermelhidão. Lembra da espinha que cresce no seu rosto no dia que você combinou um encontro? O primeiro sinal dela qual é? Incha um pouquinho e fica vermelhinho. Processo inflamatório ocorrendo ali. Na sequência, uma vez que as células chegam até o local, via sangue, elas precisam sair do sangue, esse processo é diapedese, eu falo no próximo slide, mas ela precisa sair do sangue e ir de encontro ao antígeno. Na saída do sangue, sai também plasma, porque durante esse processo ocorre um aumento da permeabilidade do vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo se abre para as células atravessarem do sangue para o tecido. Com isso, o plasma sai, algumas moléculas saem, a água sai e promove um inchaço, um certo edema. Quando você cutuca a tua espinha, sai uma aguinha. Aquela aguinha parte do plasma. Então, olha lá, ó, extravasamento do plasma, as células migram para o local da defesa e esse local você tem um certo acúmulo de líquido, edema, o inchaço. E a dor, de uma maneira geral, indica que as células estão morrendo, que o antígeno promoveu dano tecidual. Geralmente a dor indica que algo está errado no seu corpo. Dá a garganta, você fala, nossa, a garganta está doendo, ai, dói na minha perna, ai, que dor na perna. Então a dor é um sinal crítico de que ocorreu lesão, que precisa do sistema imunitário, com todos esses artifícios, evitar que prolongue essa ação destruidora, essa lesão, e regenerar esse local. Caso isso não aconteça,
caso o seu sistema fale ou o processo inflamatório está exacerbado ou demasiado, pode ocorrer um quinto sinal, que é aquele sinal final ali, que é a perda de função. Inclusive, há condições que esse sistema, que é o processo inflamatório, está muito exacerbado, no limite pode provocar inclusive a morte, conhecido isso como choque anafilático. A ideia é, o processo inflamatório é bom, mas não pode ser em excesso, porque pode promover uma perda de função. Ainda dentro do processo inflamatório, além daqueles 4 sinais, além de uma possível perda de função, a febre também é considerada um mecanismo de defesa, uma vez que você tem moléculas e substâncias químicas que são indutoras de febre. Com isso, o aumento de temperatura do seu corpo destruir e desnaturar, promover atrasos nas funções metabólicas das bactérias, por exemplo, das enzimas dos micro-organismos. Assim, eu consigo controlar essa infecção. Detalhe: febre em excesso, o aumento de temperatura em excesso também promove destruição das nossas enzimas. Então, o mesmo sentido do processo inflamatório, tanto a febre quanto a inflamação têm que ser controladas. Aqui tem uma imagem que não está muito legal, mas mostra os 2 principais movimentos e funções das células de defesa. Aquilo que eu comentei anteriormente. As células de defesa estão dentro do vaso sanguíneo e elas atravessam num processo conhecido de apodese na direção das bactérias e dos antígenos. Então ela sai do vaso sanguíneo de apodese. Essa saída sai também a água e outras moléculas, por isso que o tecido incha. Um dos sinais é o edema, o inchaço. Um segundo momento que essa bactéria vai ser devorada, comida propriamente dita pelas nossas células de defesa, por um mecanismo denominado fagocitose. E aí eu completaria esse meu processo de defesa. Segunda parte são as células que participam do processo. Resumindo, porque isso foi discutido na aula referente a sangue, está aqui na descrição ou no card, os basófilos e mastócitos participam de respostas alérgicas e inflamatórias. Então, olha lá, ó, aquela célula que avisa o corpo que teve uma invasão, que um antígeno entrou no nosso tecido, pode ser um basófilo e um mastócito que está presente ali próximo aos vasos sanguíneos e disparam o processo inflamatório. Neutrófilo e macrófago, conhecido como fagócito profissional, são aquelas células que chegam primeiro na região do ataque e já começam a desenvolver o processo de fagocitose e, aspas, limpar e resolver a situação, o problema. Os eosinófilos são mais específicos, eles geralmente agem sobre plateumintos e nemateumintos, sobre os vermes, e os linfócitos, tem 2 tipos, B e T, são as células específicas, que eu vou comentar na sequência. Então a ideia é, após a fagocitose, ou a primeira resposta, o seu corpo mostra para os linfócitos B e T, ou quando a resposta não foi resolvida de imediato, você tem um apoio das células específicas, linfócito B e T. Qual a função dessas células? O linfócito B tem uma função que é reconhecer o antígeno, vou explicar a figurinha já já, primeiro me escuta, reconhecer o antígeno, produzir anticorpo. Essa é a ideia. Então ele reconhece o invasor e produz uma molécula, aí faz parte da resposta molecular ou resposta humoral, que são as moléculas que participam da imunização. O anticorpo é a principal proteína de defesa. Então, olha lá na figurinha, ó, vem comigo. O antígeno, está em espanhol, a célula reconhece esse antígeno. Você percebe que tem uma ligaçãozinha específica aqui entre o receptor da célula, que é essas estruturinhas aqui, e o antígeno. Uma vez que reconheceu, ele se diferencia em 2 grupos de célula. Uma chamada célula de memória, é um grupo de célula, o próprio nome sugere. Célula de memória é como se ele armazenasse quem é o antígeno para produzir uma resposta mais rápida quando esse mesmo antígeno invadir o corpo. Então, como se fosse um arquivo de memória dos invasores. E também se diferencia em células denominadas plasmócitos.
estas células que irão produzir os anticorpos. E esses anticorpos têm qual função? Eles se ligam no antígeno, o anticorpo, neutraliza, marca e faz com que as células de defesa notem primeiro esses antígenos marcados. E o linfócito T? Ele tem uma capacidade de controlar, percebe? A cara de mal, cabelinho arrepiadinho, como se fosse o general do exército. Então ele reconhece a partir de uma célula apresentadora de antígeno, resumindo essa parte, como se fosse um macrófago, pegou esse antígeno, promoveu a fagocitose, expôs uma parte desse micro-organismo ou desse antígeno, o linfócito T reconhece e passa a comandar toda a defesa do corpo. O linfócito T, portanto, é o general que coordena toda a resposta imunitária. Só um detalhe para amarrar alguns outros conceitos: o HIV, que é o vírus que provoca a doença conhecida como AIDS, ataca justamente esta célula, o linfócito T, que é a célula que comanda todo o sistema de defesa. Uma vez que você não tem um comando, sua célula perde a capacidade de reconhecer, perde a capacidade de fagocitar e o seu sistema fica deficiente. E para fechar, depois que aconteceu tudo isso, barreira natural protegendo a entrada. Uma vez que entrou o processo de inflamação, febre participa aumentando a temperatura, desnaturando a enzima. As células atuam fagocitando, produzindo uma resposta inflamatória, ou atacando verme, ou ainda controlando todo o sistema, produzindo anticorpos, guardando células de memória e ainda produzindo células que são as responsáveis, são as células T, ou linfócitos T, que são responsáveis por toda a resposta. Uma vez que tudo isso aconteceu, você está imunizado. Então, o que é a imunização? Quando um organismo desenvolve os mecanismos eficientes de eliminação do antígeno, tornando-se protegido. Você adquire uma memória contra aquele invasor, contra aquele antígeno. Como isso acontece? Tem duas modalidades de imunização, de proteção: a imunização ativa e a imunização passiva. Esse é um assunto bem cobrado em Enem, tá? O Exame Nacional do Ensino Médio. A imunização ativa guarda esses detalhes, que isso é simples de se entender. Imunização ativa. Ativa é quem faz. Portanto, o seu corpo produz anticorpos. Já a imunização passiva, que eu recebo o anticorpo pronto, meu corpo não produziu, recebi pronto, daqui a pouco você entende como isso acontece, é uma resposta passageira. Ou seja, eu não sei como faz esse anticorpo, eu não fiz esse anticorpo, eu não estou protegido a longo prazo. Quando eu penso em ativa, portanto, eu produzo anticorpos. E eu tenho duas formas de produzir anticorpo: ou de forma natural, ou ainda de forma artificial. Uma dica aqui, ó. Sempre que for artificial, veio de um laboratório. Guarda assim: sempre que for artificial, veio de um laboratório. Então vem, posso produzir anticorpo pegando uma doença. Então, tudo aquilo que eu expliquei anteriormente passa pela barreira natural, processo inflamatório, as células reconhecem, formam anticorpo, estou protegido, imunizado, peguei uma doença, eu digo, produzi anticorpos, ativo, de forma natural. Tive contato com um vírus ou um micro-organismo, me curei, estou protegido. Para você ficar protegido, sem ter a doença, que são as vacinas. O que é uma vacina? Bem rápido. É o próprio antígeno, ou parte dele, que sofreu um processo de atenuação, ou seja, simplesmente pega o micro-organismo, dou uma pancada nele, lógico que não é uma porrada, mas para que você entenda, inativo de alguma forma, deixo ele morto, eu chamo atenuado, e eu mostro isso para o seu corpo. Ele não vai provocar a doença, mas promove a resposta imunitária. É como se eu apresentasse um inimigo, mas ele fosse incapaz de provocar qualquer dano. Então, seu corpo vai passar por todas aquelas etapas, vai produzir anticorpo e você está protegido. Detalhe: essa condição partiu de um laboratório, por isso que eu classifico como artificial.
Na passiva, por sua vez, recebo pronto. De novo, pode ser de forma natural ou de forma artificial. Se veio do laboratório, artificial. Se não veio, natural. Então, como se caracteriza uma resposta passiva natural? Recebi anticorpo, passivo por si só já define isso, mas veio de que forma? Via placenta, quando eu estava no interior da minha mãe, e depois na amamentação. Por isso é importante o período de amamentação, de no mínimo 2 anos, porque eu fortaleço com os anticorpos o meu filho que ainda não tem um sistema de defesa completamente desenvolvido. E na passiva artificial, veio do laboratório, é o soro terapêutico. Vou dar um exemplo. Você está passeando numa floresta encantada, uma serpente te pica. Não dá tempo para o seu corpo desenvolver anticorpos contra aquele veneno. Você morre antes. Dependendo da condição, você demora em média 10 a 15 dias para desenvolver anticorpo. Se uma cobra te picar, ela mata em 2 horas. Então, não tem tempo para produzir meu próprio anticorpo, mas tem um efeito curativo o soro. Alguém produziu esse anticorpo, eu introduzo o anticorpo no indivíduo que foi picado, por exemplo, é o soro antiofídico, e eu cesso, paro essa lesão, por exemplo, provocada pelo veneno. Por isso que eu disse anteriormente que ele tem um efeito curativo, mas é de curto prazo, porque não foi meu corpo que produziu esses anticorpos. E para fechar de forma esquemática, você tem na imunização ativa produção de anticorpos, que pode ser de forma artificial via laboratório, classificado pelas vacinas, ou de forma natural, pegando uma doença naturalmente. E ainda a imunização passiva, ou seja, recebe pronto, pode ser também de forma artificial, lembra artificial laboratório, soro terapêutico, e de forma natural pela minha mãe, via placenta e amamentação. Muito obrigado por mais uma aula. Não se esqueça de inscrever no canal, dar o like, sigam Renas nas redes sociais. Um abraço.